Conforme você viu no vídeo anterior, existem ferramentas da qualidade para diversos fins. Vamos ver alguns exemplos delas? O 5W2H é uma ferramenta para elaboração de planos de ação. É como um checklist, para que as atividades que devem ser desenvolvidas sejam feitas com clareza e eficiência pelos envolvidos. Essa ferramenta baseia-se na elaboração de questionário formado por 7 perguntas, essas que encontram-se aqui. Dessas perguntas, em inglês, decorre o nome 5W e 2H. Seria uma síntese das iniciais delas. Quais são elas? What, o que deve ser feito. A ação em si. Why, por quê? Por que essa ação deve ser realizada? O objetivo. Who, quem deve realizar a ação? Os responsáveis. Where, onde a ação deve ser executada? A localização. When, quando a ação deve ser realizada? O tempo ou os prazos. How, como deve ser realizada? A forma, os meios, os métodos, etc. How much, quanto será o custo da ação a realizar? O custo ou o nível até de detalhamento a ser feito. Vamos ver como poderia usar a ferramenta em um evento? O Luciano Gomes utilizou o 5W2H para a elaboração de um plano de ação para organizar um evento de confraternização mensal com os funcionários de uma empresa, com o tema Copa do Mundo, em uma hipotética final entre Brasil e Argentina. Nessa aplicação, exposta no slide, note que são listadas diversas ações, os motivos para realizá-las e fica claro os responsáveis, prazos e locais, formas de realização e custos. É possível especificar ainda mais, designando nomes de responsáveis dentro dos departamentos e estabelecendo ordens de realização, caso haja dependência entre uma atividade e outra. Pode ocorrer casos em que sejam necessários mais informações que as previstas pela ferramenta 5W2H. Nesse caso, pode-se colocar uma coluna extra ou observações. Essa ferramenta pode ser utilizada nas diversas etapas da gestão de eventos, mas também pode ser posta em prática nas suas atividades. Você pode pensar, por exemplo, no seu trabalho de conclusão de curso usando essa ferramenta. Vamos ver outra ferramenta? Uma outra técnica que todos poderiam levar para o seu dia a dia é a 5S. É uma ferramenta que surgiu no Japão em 1950, que implementa uma ordem na organização e amplia a capacidade de discernimento dos seus indivíduos, a partir da noção de 5 princípios. São esses princípios que levam à denominação 5S, pois são 5 palavras iniciadas pela letra S em japonês: Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu e Shizuki, conforme pode ser observado no slide. Seiri é o senso de utilização. Significa utilizar materiais, ferramentas, equipamentos, dados, etc., com equilíbrio e bom senso. Verificar o que é de fato necessário. Os resultados da aplicação do senso de utilização são ganho de espaço, facilidade de limpeza e manutenção, melhor controle dos estoques, redução de custo e preparação do ambiente para a aplicação dos demais conceitos do 5S. O segundo senso, o Seiton, refere-se ao senso de organização. Ele destaca a importância de se ter todas as coisas disponíveis de maneira que possam ser acessadas e utilizadas imediatamente. Para isso, devem-se fixar padrões e utilizar ferramentas bem simples, como, por exemplo, painéis, etiquetas, estantes, etc. Tudo deve estar próximo do seu local de uso e cada objeto deve ter o seu local específico. O uso desse senso pode resultar em economia de espaço, facilidade na localização das ferramentas e redução de pontos inseguros. O terceiro senso, o seiso, o senso de limpeza, refere-se à eliminação da sujeira, resíduos ou mesmo objetos estranhos ou desnecessários ao ambiente. Trata-se de manter o asseio do piso, armário, gavetas, estantes, etc.
O senso de limpeza pode ir além do aspecto físico, abrangendo também o relacionamento pessoal, onde se preserva um ambiente de trabalho onde impere a transparência, a honestidade, a franqueza e o respeito. A aplicação do senso de limpeza traz como resultados ambiente saudável e agradável, a redução da possibilidade de acidentes, a melhor conservação de ferramentas e equipamentos e melhoraria no relacionamento interpessoal. O quarto senso, Seiketsu, senso de padronização e saúde, é traduzido na fixação de padrões com cores, formas, iluminação, localização, placas, etc. E como também abrange o conceito de saúde, inclui além da organização, a limpeza, a higiene e a arrumação de questões que podem afetar a saúde dos colaboradores. Como principais resultados da aplicação desse conceito, pode-se citar facilidade de localização e identificação dos objetos e ferramentas, equilíbrio físico e mental, melhoria de áreas comuns como banheiros e refeitórios e melhoria das condições de segurança. Por fim, o último senso, o Shizuki, o senso de disciplina ou autodisciplina, refere-se a um automonitoramento e um comprometimento pessoal para com as etapas anteriores. Esse senso é composto pelos padrões éticos e morais de cada indivíduo. Essa etapa estará sendo de fato executada quando os indivíduos passarem a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há aquela vigilância, geralmente da chefia, ou quando estendem esse conceito para a vida pessoal. Esse senso pode gerar melhoria da qualidade de vida, produtividade, segurança no trabalho, valorização do ser humano e cumprimento de procedimentos operacionais e administrativos. A convivência com o uso dos 5 sensos leva o indivíduo a compreender melhor o seu papel dentro da organização e os torna parte dos resultados alcançados. Conscientiza de que é preciso ser disciplinado mesmo quando não há cobranças. Assim, mais do que o aspecto físico, organiza-se e limpa-se a mente. Isso permite um trabalho melhor. Tente fazer isso aí, pelo menos no cômodo onde você está. E lembre-se, não basta aplicar os sensos, é preciso mantê-los ao longo do tempo. Já falamos de algumas ferramentas básicas e agora vamos falar de algumas ferramentas de geração de ideias e de estímulo à criatividade. A ferramenta mais conhecida para tal fim é o brainstorming. O brainwriting é uma adaptação dessa técnica. O brainstorming, ou tempestade de ideia, propõe que vários indivíduos se reúnam e exponham as suas ideias com relação a uma questão. É composta por 3 fases. Primeiro, exposição de todas as ideias que passam à mente dos participantes, mesmo que possam parecer absurdas a princípio. Segunda, revisão das ideias e formulação revisada. E terceiro, avaliação das ideias propostas e seleção da mais viável. As remanescentes podem ser guardadas em um banco de ideias. O brainwriting é semelhante ao brainstorming, mas é realizada por meio de documentos próprios para tal fim. O registro por escrito permite que todos os participantes possam participar sem possíveis constrangimentos decorrentes da interação oral do grupo. O pressuposto dessas ferramentas, no caso, é que um maior número de ideias seja considerado para se chegar a soluções. Vamos a uma das ferramentas de controle estatístico agora. Uma das mais simples é o uso de histogramas. O que é isso? Trata-se de um método estatístico que descreve uma realidade concreta. O histograma é uma representação gráfica, um gráfico de barras verticais ou horizontais da distribuição de frequências de um conjunto de dados quantitativos contínuos. Podemos usar, por exemplo, para identificar o número de eventos realizados por mês ou o volume de lucros gerados por cada tipo de evento que realizamos ao longo do ano. Em geral, não se faz mais esse tipo de representação gráfica à mão, como vemos aqui na ilustração ao lado. Hoje há diversos programas que podem auxiliar nesse processo. O mais conhecido e utilizado é o Excel.
Através da análise do histograma, é possível interpretar as informações de forma mais fácil e simples do que acompanhar uma grande tabela ou um relatório somente com os números e ou valores. A visualização é facilitada. Há diversas ferramentas estatísticas mais aprofundadas, mas a sua aplicação exige o conhecimento específico ou o auxílio de um profissional da área. Dentre as ferramentas de verificação de causa e efeito, o diagrama de Ishikawa, também conhecido como gráfico de espinha de peixe ou diagrama 6M, é uma das ferramentas mais conhecidas. Assim como a ferramenta anterior, também se propõe uma ilustração, mas o objetivo dessa ferramenta é a análise das operações e dos processos. Como uma representação gráfica, pode-se organizar o raciocínio e a discussão sobre as causas de um problema ou questão importante e analisar as suas raízes. A cabeça do peixe seria o efeito, o problema, o resultado ou até o objetivo. Já as espinhas são as causas dentro de cada um dos 6 M's. Esses 6 M's são aspectos que caracterizam as causas. Mão de obra, qualquer pessoa envolvida no processo. Métodos, forma como o processo é realizado e as instruções de como fazer, nomeadamente processos, normas, regulamentos e leis. Máquinas, são os equipamentos utilizados na realização do processo. Por exemplo, máquinas, ferramentas, computadores. O material é o material utilizado para produzir o produto final. Por exemplo, matérias-primas, peças, papel, caixas. A medição são dados gerados na avaliação do processo. Por exemplo, temperatura, comprimento, pressão. O meio ambiente é a condição do local de realização do processo. Por exemplo, o tempo, a temperatura, a umidade. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Imagine que o carro que iria levar a noiva até o casamento que você está organizando atrasou. Após o evento, você procure entender o que ocorreu para que isso não venha a acontecer novamente. Veja no slide uma possível interpretação dos fatos ocorridos. Ao fazer essa análise, você pode perceber que foram diversos os fatores que causaram o atraso. Algumas delas você pode controlar. Outras, nem tanto, principalmente o meio ambiente. Mas entendendo o processo, você pode trabalhar para que ele melhore e não volte a ocorrer. Além de entender os processos, será necessário que você, enquanto gestor de eventos, tome diversas decisões. Algumas dessas decisões são urgentes e de grande impacto, outras nem tanto. Mas como você avalia isso? As ferramentas para análise e tomada de decisão, que auxiliam na definição dos caminhos, tendo as escolhas justificadas, podem te ajudar. São instrumentos que tornam a tomada de decisão mais racional. Uma dessas ferramentas é a matriz de decisão ou a matriz GUT, que propõe a avaliação de 3 aspectos: gravidade, urgência e tendência dos problemas. Daí vem o GUT. Após essa avaliação, é feito o relacionamento entre 3 aspectos, atribuindo fatores e pesos à avaliação. Após o cálculo das pontuações totais, que é a multiplicação dos valores GUT, deve-se priorizar as de maior valor final. A tabela 1 apresenta o modelo conceitual para a matriz GUT e a tabela 2 um exemplo. O exemplo diz respeito a reclamações de participantes de um congresso internacional da terceira idade realizado em uma universidade do interior do Paraná. É um caso hipotético, abrangendo o evento como um todo, mas pode-se realizar a identificação de problemas com relação a questões específicas. Utilizando o mesmo evento como base, poderia-se analisar, por exemplo, por categoria: atendimento, decoração, alimentação, apresentações, etc. Existem várias outras ferramentas que podem ser utilizadas na qualidade. Elas vão de propostas mais elaboradas, compostas por vários passos, como por exemplo o 6 Sigma, até a aplicação de pesquisa ou uso de símbolos no dia a dia. A pesquisa refere-se à coleta de dados sobre determinada questão por meio de uma série de perguntas. Em geral, é realizada por meio de questionários ou entrevistas. A formulação desse tipo de instrumento é aprofundada na unidade 3 do livro.
devido à importância da pesquisa de satisfação em eventos. Na aula de hoje, vimos algumas das várias ferramentas que existem. No seu material didático são listadas várias outras. Leia o livro do curso e busque se aprofundar fazendo pesquisas e principalmente aplicações. Não deixe de realizar a leitura, que contém um maior aprofundamento das questões que foram abordadas nessa videoaula, além de discutir a aplicação dos conceitos na área dos eventos e listar alguns prêmios de qualidade existentes no mundo. Também é fundamental que faça os exercícios propostos. Bons estudos!